Olá você para mais um podcast aqui, está acompanhando mais um podcast do AprovaCast. Eu sou o Paulo Henrique, estou trazendo aqui hoje um convidado da mais alta envergadura, professor Carlos Alberto Pessoa. Na verdade ele é um grande amigo, além de amigo, é cirurgião dentista igual a mim. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre petróleo, o que cai sobre o tema petróleo no Enem. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal, o AprovaCast, ativa aí o sininho da notificação. Nós estaremos juntos até o Enem no final do ano, sempre com 2 podcasts por semana. Estamos presentes, além no YouTube com o AprovaCast, também no Instagram e no TikTok com os cortes. Os melhores momentos estarão lá, sempre à disposição de vocês. Professor Carlos Alberto Pessoa, meu grande amigo, quanta honra você estar aqui no nosso AprovaCast. Tudo bem com você, Carlinho? Henrique, você é diferenciado, sempre foi diferenciado. Então é um prazer estar em qualquer projeto seu, tá certo? É uma honra estar aqui. Fazedor de zoada, né? Não, é mais do que isso, é pé no chão, é tranquilo. Quem é Carlos Alberto Pessoa? Professor de química, dentista. Fale um pouquinho sobre você, Carlinho. Rapaz, se tiver que beijar, eu sou químico e sou dentista. E se tiver que beijar o chão, agradecer a Deus, eu agradeço mais. Todo dia eu tento fazer bem feito. Eu tenho uma saúde muito boa, então todo dia eu acordo e tento fazer o dia bem feito. Agradeço demais a Deus, sou químico e sou dentista, mas se eu tiver outra vida, eu vou querer ser vaqueiro, porque eu rabusei de estudar, estudei de marra, a outra eu quero e é criar bode, porque eu descobri que criar gado dá muito trabalho, criar bode é mais fácil. É mais fácil. Tá certo. Gente, olha, eu conheço o Carlos Alberto já, não vou nem contar aqui a quantidade de anos que eu conheço o Carlinho já. E o Carlos Alberto, ele era relutante até um certo tempo atrás com tecnologia. Eu me lembro que o Carlos Alberto nem celular tinha. Foi de um tempo para cá que ele adquiriu o celular e o WhatsApp. E hoje o Carlos Alberto é um dos professores campeões de seguidores no Instagram. 78 mil seguidores no Instagram. Carlinhos, conta essa história aí pra gente. Rapaz, eu conversando, quando começou a pandemia, então não sabia nem o que era Instagram. E aí eu conversando com um sobrinho meu médico e ele me chama até de padrinho. Ele disse: padrinho, vai ser 1 ano e meio a 3 anos de pandemia. Pode ter certeza. E ele é muito danado. Ele me disse isso no final do mês de abril de 2019. Aí eu entrei em pânico. Eu digo, então eu não vou ter mais contato com o aluno. Aí no dia 1º eu botei o Instagram. Entendo quem faz opinião política, religiosa, tem gente que vive até muito bem com isso, mas não, lá é química, só química. Todos os dias tem 1, 2, 3, 4 informações de química. Fui homenageado pela Guia do Estudante. O Guia do Estudante já me colocou entre os 10 do Brasil e tal e tudo. Show de bola. E aí, Henrique, é todo dia. Todo dia a pessoa pode entrar lá que vai encontrar uma novidade. Né? E, por exemplo, o tema que nós vamos falar hoje. É impossível você pegar uma prova do Enem e não ter fontes de energia. Se vai ser petróleo, fóssil, renovável, não sei o quê, mas ou na química, ou na biologia, ou na física, ou até mesmo na redação, fato. Vai ter fontes de energia no Enem 2022? Vai. Pois pronto, pois vamos agora divulgar o Instagram do professor Carlos Alberto, Carlinho, como eu chamo, porque, sem dúvida alguma, gente, com essa quantidade de seguidores é porque o conteúdo que está lá é muito bom. Qual é o seu Instagram? Química Orgânica Prof. CAP. Química Orgânica Prof. CAP. De Carlos Alberto Pessoa. Perfeito. Muito bem. Carlinhos, hoje o nosso tema aqui de bate-papo, e aí a ideia, gente, do AprovaCast, nunca é demais a gente lembrar vocês. A ideia é desconstruir a sala de aula. Eu trago aqui convidados da mais alta envergadura, pessoas extremamente competentes naquilo que fazem, na preparação de jovens para o Enem. A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo agradável, descontraído, improvisado, não tem edição nenhuma, sobre um tema relacionado ao Enem e resolver 2 questões ao longo desse bate-papo. O tema hoje é petróleo e você me mandou, inclusive, um material muito bacana que você utilize em uma outra escola aqui, o Instituto Dom Barredo, que é uma escola referência não só no Brasil, como no mundo inteiro. E o material começa falando que desde a Arca de Noé, os caras mexem com petróleo, né? Você diz assim, mas não tem comprovação da Arca de Noé. Pois vamos entrar no acordo. Na suposta época em que Noé viveu, o homem já fazia barcos e o verniz protetor era o petróleo. Então o petróleo é um amigo nosso milenar.
que o povo no interior chama de piche, né? Isso. Eu me lembro lá em Campo Maior, que eu sempre conto as histórias de Campo Maior. Meu pai fez uma casa e tinha uma pequena laje que ele fez, e nessa laje chovia e começava a vazar. E aí uma pessoa lá, amigo dele, chamado Cobra, disse: vamos botar piche nessa laje, que não vaza mais. Olha aí. E detalhe, e segundo a Bíblia, foi Deus. Aham. Eu até memorizei, é assim, Deus falando com Noé: constrói para ti uma arca de madeira e veda-a por dentro e por fora com petróleo. Então é o mesmo raciocínio aí que foi utilizado aí. E aí puxando para a biologia, se o petróleo veda é porque ele tem uma propriedade, né, de hidrofobia no caso. Exatamente, né? exatamente. Explica melhor um pouquinho para a gente aí essa... O petróleo ele é um hidrocarboneto. Isso. Qual a composição do petróleo? Umas características básicas do petróleo. A palavra petróleo significa óleo de pedra. A etimologia, óleo de pedra. A origem do petróleo é marítimo. O petróleo foi formado a partir de vidas que moravam no mar. A composição, hidrocarbonetos. Mas como é que queima petróleo e produz chuva ácida? Porque ele tem impurezas: enxofre, oxigênio e nitrogênio. Aspecto viscoso, cor escuro, apolar, insolúvel em água. As moléculas dele não tem aquele lado positivo e um lado negativo definido. É um hidrocarboneto, é apolar. Menos denso que a água, insolúvel em água, apelidado de ouro negro. A distribuição dele é heterogênea, isso é que dá uma confusão danada no mundo. O Rio Grande do Norte tem mais de 1000 poços de petróleo, o Piauí não tem nenhum. A Arábia Saudita é riquíssima em petróleo, o Iraque, a Venezuela, e já tem país que não tem petróleo, e aí começa a confusão. Ele jorra por causa de pressão dos gases. Aham. E sempre jorra com água do mar, provando que a origem dele é marítima. Então aqui é o básico para apresentação de petróleo. Fazer aqui uma homenagem, Henrique, a uma das pessoas mais inteligentes que eu convivi na minha vida. O professor Osto Campelo, de física. Osto Campelo. Rapaz, tinha uma sacada fantástico. Muito louca. Fui aluno dele. Fui aluno dele. Nunca vi a aula dele em livro nenhum. Ele fazia uma aula, ele criava. E uma vez eu conversando com ele, ele disse o seguinte: Carlos Alberto, o ferro sempre esteve no chão. E o látex sempre esteve nas florestas. Um dia o homem acordou, meteu a mão no chão, pegou o ferro, meteu a mão na árvore, fez o látex, fez um pneu, inventou uma bicicleta. Mas estava muito pouco. Aí, novamente, ele meteu a mão no chão, pegou o petróleo, ferrou o motor 4 tempos e começou a maior revolução na história da humanidade. Só para tu ver uma coisa, antes do petróleo, a pessoa só ia em Parnaíba para fazer negócio. E se fosse muito importante. Antes do petróleo, um teresinense não conhecia Parnaíba. Ninguém vai a Parnaíba, eu vou passar o final de semana tomando banho. O homem, geralmente, ele se distanciava no máximo 250 quilômetros do lugar onde ele nasceu. Depois do petróleo. Depois, isso, aí o Marco Polo, os navegadores, não, aí não conta, aí é a situação à parte. Nós estamos falando em média. Depois do petróleo, o casal rico sai aqui de São Paulo, vai jantar lá em Veneza, descansa e volta no outro dia. Às vezes o cara pilotando o próprio avião. Isso por causa do petróleo. E já que seu próximo convidado aqui é o Jota, eu vou citar. O Jota é que me emocionou. O petróleo mudou todas as relações. Você encontra um cara no meio do mato, não tem água encanada, não tem energia elétrica, blá, 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 não sabe o que é celular, nunca... Ele tem um pentezinho de plástico. Ou então ele já usa uma roupa com fibra de plástico. É difícil tu encontrar nesse instante uma civilização no mundo que não tenha uma influência mínima do petróleo. E parar de dizer que petróleo é bandido, porque bom é falar mal de petróleo. O petróleo é o seguinte: as baleias estavam entrando em extinção, metade do século XIX. O óleo da baleia é um preço absurdo para a iluminação de cidade. Aí um norte-americano teve notícia lá na Escócia de petróleo. Um canadense também extraiu petróleo. Aí um norte-americano disse: quer saber? Eu vou extrair, comercializar querosene para acabar com essa confusão do óleo de baleia. 1859. Pensilvânia, valeu. Começou a industrialização do petróleo para salvar as baleias. Baleias. O petróleo começa com uma grande sacada ecológica. Não é? Então o Carlinhos colocou aqui pra gente muito bem que o petróleo é um hidrocarboneto, por suas características apolares. Aí entra o biólogo em cena e o químico junto. Quando junta um biólogo com um químico, dá um casamento bom. A água é polar, então talvez ali, certamente, o conhecimento de se impermeabilizar
barcos, a Arca de Noé com petróleo, é para repulsar a água e evitar a infiltração. Perfeito. Você até me perguntou isso e eu falei tanto, mas você respondeu. Exatamente, a impermeabilização. E as múmias do Egito? Os caras também utilizavam petróleo lá? Também foi utilizado, mumificação. No Egito também já utilizavam iluminação de cidades. Já utilizavam a iluminação. Umas tochas, eles faziam umas tochas lá, 10 horas, 6 a 10 horas, aquela chama acesa e tudo e tal. Carlinhos, a parafina é um derivado do petróleo, né? Com certeza. Vela parafina. As frações do petróleo, os gases, a gasolina, querosene, óleo diesel, aí aquela, vamos dizer assim grosseiramente, a borra do petróleo. O líquido que não volatiza. Aí vem o asfalto, o piche, a parafina que faz vela, também um derivado, uma grande força industrial do petróleo. Então, ou seja, a gente pode dizer que o petróleo, a utilização do petróleo pela humanidade é milenar. E você falou um pouquinho aqui da origem do petróleo. A origem do petróleo é marinha, né? Marinha. Vidas marítimas. A prova disso é toda vez que jorra petróleo, ele jorra junto com a água do mar. Nunca se encontrou petróleo separado de água do mar. Sempre ele jorra com água do mar. Então, na verdade, são vidas marinhas, animais marinhos que morreram, foram sendo sedimentados. Exatamente. Sob pressão, parará. Mares soterrados e tudo e tal. E aí formou essa lama, esse óleo extremamente energético. Aí o aluno mais pentelho diz assim, tudo bem, a origem do petróleo ela é marinha e tal. E por que tem petróleo em terra firme? É por conta de... O deserto da Arábia Saudita, riquíssimo em petróleo. O que você deduz? Lá já foi mar. Já foi mar. Aonde você encontrar petróleo? Ou é mar ou já foi mar. No Rio de Janeiro, o petróleo é mais marinho. Na bacia de Campos ali, Isso. Né? No Rio Grande do Norte, o petróleo é mais terrestre. Né? Poços de pequena vazão. O Rio Grande do Norte tem pouco petróleo. Tem muito poço, mas poço de pequena vazão. Já o Rio de Janeiro tem muito petróleo. Um é marinho e o outro é mais terrestre. Agora, fato. Aonde você encontrar petróleo? Ou é mar ou já foi mar. Então, a exploração comercial do petróleo, então, começa com essa sacada na Pensilvânia, né? Terrestre. E depois o homem descobre o petróleo no mar e continua cavando. Cai para dentro. E hoje, você vê esse cara da Pensilvânia, ele cavou 21 metros. Hoje, nós estamos cavando até 15 quilômetros de profundidade atrás de petróleo. 15 mil metros? 15 mil metros. O primeiro poço, 21 metros. Esse começou a industrialização. E aí o pré-sal é um petróleo abaixo dessa camada de sal, geralmente a partir de 8 quilômetros de profundidade. Petrobras, zona com a tecnologia de ponta. Somos referência mundial em extração de petróleo e tudo. Então o petróleo com isso ele ganha assim, uma conotação muito importante, porque houve realmente uma revolução, tanto com os combustíveis derivados do petróleo, como com outros derivados que não são combustíveis, mas que também ajudam muito, né? Você poderia citar algumas das aplicações do petróleo, além da gasolina e do diesel, por exemplo? O petróleo é o seguinte: plásticos, remédios. O detergente, você pega o hidrocarboneto, faz uma alquilação, depois faz uma sulfonação, faz uma neutralização e ele vira detergente. O detergente é uma invenção dos alemães e é um filho do petróleo. O plástico é um filho do petróleo. Nós estamos na era do plástico. Henrique, gênio você encontra em todo lugar. Aquela música do Fantástico. Saca só a força dos poetas. O cara brincando, ele diz assim: é fantástico da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida. Rapaz, pelo amor de Deus, o cara conta a história da humanidade com 2 palavras: pedra e plástico. Qual é a informação mais antiga que tu tem do ser humano? É ele pulindo uma pedra para matar um bicho para deixar de comer carniça. E qual é a informação mais recente que tu tem do ser humano? É ele trocando a pele dele por plástico, trocando o nariz por plástico e tal. Então, quando você diz pedra e plástico, você está contando a história da humanidade com 2 palavras. Perfeito, e o plástico é um filho do petróleo. 1910 começa a era do plástico. Aliás, o que mais marcou o século XX? O século XX teve guerra, teve antibiótico, conquista da lua, não sei o quê, mas o século XX é a era do plástico. Nós ainda estamos na era do plástico. Um filho do petróleo. Remédios, chiclete, é um PVA, uma gomazinha PVA, sacarina. O petróleo é gênero alimentício. A sacarina é produzida a partir do petróleo.
detergente, plástico, tecidos. Duvido que alguém esteja aqui usando 100% algodão. Essa minha camisa aqui, ela é 100% poliéster. Ah. Não é um material para você dormir confortável e tal, mas é um material extremamente resistente. E tudo filho do petróleo. Então o petróleo tem centenas de aplicações. É evidente que o que mais marca é a produção de combustíveis. Mas é difícil você encontrar um gênero na nossa convivência, no nosso dia a dia, que não tenha relação com o petróleo. O petróleo é uma fonte de energia, indiscutivelmente, que gera riqueza no mundo inteiro. Alguns países do Oriente Médio que têm bacias ou jazidas de petróleo muito ricas, né, usufruem dessa riqueza. É um bem finito? É pelo seguinte, porque com a velocidade com que a gente está destruindo ele, a natureza não está repondo. Aqui nós temos 40 minutos de convivência. Durante esses 40 minutos de convivência, é praticamente incalculável a quantidade de toneladas de petróleo que está sendo queimada no mundo neste instante. E a natureza não está repondo isso. Então, prevê-se que é finito. Agora, há um debate que nós temos que largar. Na nossa época de terceiro ano mesmo, que nós somos de uma geração, os professores faziam uma datazinha, a gente memorizava uma tabela do fim do petróleo. Eu me lembro assim, no Brasil o petróleo vai acabar em 2030, nos Estados Unidos em 2015. Foi muita ingenuidade. Muito. Você escreveu amanhã. Então hoje a química largou isso. A química nem fala mais em fim de petróleo. É evidente que eu lhe respondi sua pergunta, é excelente. O petróleo, pelo que está acontecendo, é finito. Mas hoje o grande debate da química é o seguinte, é o fim da idade do petróleo. A idade da pedra acabou porque a pedra acabou? Não. A idade da pedra acabou porque o homem disse, não, eu não vou fazer uma flecha com a ponta de pedra, eu vou botar uma ponta metálica. Então, a pedra continua. Então, o que a química prevê é o seguinte, é que amanhã você vai ter petróleo e você vai dizer, não, eu prefiro um carro elétrico, eu prefiro um carro a álcool, eu prefiro um carro a biodiesel, eu prefiro um carro outro, e o petróleo vai estar lá. Vai estar lá. Então, e ainda é perspectiva. Então, hoje o que a química discute é o fim da idade do petróleo. Mas sim, a previsão é que o petróleo seja finito, que ele esgote. Prova que a gente começou encontrando ele no solo, depois cavamos 21 metros e agora estamos cavando 15 mil metros. E perfeita a tua colocação, porque Thomas Malthus também já havia dito lá atrás que a população humana crescia em progressão geométrica, o alimento em progressão aritmética, e ia chegar a um ponto que ia faltar alimento para a humanidade ia se acabar por conta disso, né? Então, não se imaginava também que nesse meio tempo, outros locais onde tem petróleo, que até então eram inacessíveis, fossem ser acessados, como por exemplo o pré-sal. Foi uma grande descoberta, né? Perfeito, perfeito. E uma coisa também, a gente não pode terminar isso aqui sem fazer essa denúncia. O Catar, 100 anos atrás, era pobre igual a gente e tudo e tal. E hoje os caras estão fazendo Copa do Mundo aí, são dono do PSG, pagam salário do Neymar, do Messi, por causa de petróleo e gás natural. Mas é um petróleo que deu certo. Dos 20 maiores produtores de petróleo desse planeta, mais da metade ou é ditadura sangrenta ou governo corrupto e violento, ou tudo ao mesmo tempo. Então, petróleo é muita confusão. Por exemplo, olha a Venezuela bem aqui, riquíssima. E seus filhos vindo pedir esmola bem aqui na Frei Serafim. Não é ironia de jeito nenhum e tal e tudo. Então, é a maldição do petróleo, o livro. Ele denuncia que petróleo não é só resolução de problema, não é só melhorar a qualidade de vida, não. O petróleo pode vir também junto com muita confusão. Tem um ministro do petróleo da Venezuela que chamou o petróleo de o excremento do diabo. Nossa, que forte, Nós né? não vamos nem concordar e nem discordar. É achar interessante o realmente você coloca aí que a Venezuela faz parte da OPEP, a Venezuela é um país exportador de petróleo. E aqui em Teresina, gente, nós temos indígenas venezuelanos nos semáforos com crianças pedindo esmola, né? Então é realmente uma maldição, se não for bem. Era
país do tamanho da Bahia, com o petróleo que eles têm, rapaz, Já era pra estar, era candidato a sediar Copa, evento, a hospital lindo, faculdade, era pra ser um desenvolvimento humano lá em cima. Era pra estar competindo com esses países árabes aí, tudo e tal. Pois é. Carlinhos, vamos fazer uma questão aí do Enem? Com certeza. Vamos lá, Dio, a primeira questão aqui que o professor Carlos Alberto colocou pra gente, é uma questão inclusive do Enem, a gente vai projetar aqui a questão, essa daí, Carlinhos, ó. Para compreender o processo de exploração e consumo dos recursos petrolíferos, pode continuar? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, o texto ali não vai ajudar. Não vai ajudar muito, não. Né? Vamos direto ao... As informações do texto permitem afirmar que é o que a gente estava discutindo aqui. O texto é o que a gente estava conversando aqui. Você vai encontrar lá. Pois pronto. Então vamos lá, letra A. O petróleo é um recurso energético renovável. Parou a leitura bem? Parou bem aí. Petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto são considerados não renováveis. Por quê? Porque a velocidade com que a gente consome... Está consumindo, a natureza não repõe. Não consegue então repor. já paramos essa letra A. Perfeito. A exploração do petróleo é realizada apenas em área marinha. Já discutimos isso também. O Rio Grande do Norte, o petróleo é terrestre. E a Arábia Saudita, muito petróleo terrestre. Letra C. A extração e aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes. Isso aí é o calcanhar de Aquiles do petróleo. O homem tem medo do que vai acontecer com esse carbono que estava enterrado e hoje ele está no ar, desse enxofre que estava enterrado e esse nitrogênio e hoje estão no ar. O homem está com medo. A saúde pública mundial está com medo disso aí. Os governos têm medo de, no futuro, a vida está extremamente difícil com esses poluentes. Né? Então, fora, com certeza. Petróleo é um recurso energético distribuído homogêneo. Se isso fosse verdade, tiraria metade das guerras do século XX. Mais da metade das guerras do século XX estão relacionadas com petróleo. E você falou aqui que o Piauí, por exemplo, não tem petróleo, né? Rapaz, amém Jesus. Vamos continuar quieto aqui. Nós estamos no século XXI, um grande confronto, Estados Unidos e Iraque. Petróleo. Né? De certa maneira, nesse instante, a Rússia e Ucrânia, petróleo, que ela é um grande produtor de óleo para a Europa e tal, está dando confusão. Ou seja, ele está em todo lugar. Então, fora essa daí dizer que a distribuição é homogênea, é heterogênea. Letra E. O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Exatamente o que você falou aqui. Letra E. De O aí, vamos passar, confirmar que a letra E. Ok, perfeito. Então aí nós avançamos na primeira parte, Carlinhos, desse bate-papo, conhecendo o que é o petróleo, como o petróleo é formado, né? Foi uma discussão bem interessante, mas o petróleo, quando ele é extraído, quer seja numa plataforma marinha, quer seja terrestre, ele não é utilizado da forma que ele é extraído. Você disse que inclusive ele vem com água do mar. Isso. Né? Então ele tem que ser refinado. Né? Primeiro, você vai fazer uma decantação, retirar água salgada. Certo. Aí depois você vai uma filtração, retirar areia. Porque o petróleo, ele é óleo de pedra. Certo. E foi formado no fundo de antigos mares. Então, com certeza, esse petróleo vai jorrar com areia e com água salgada. Então você tira essa água salgada por decantação, essa areia por filtração, e aí você vai fazer o refino. O refino é um grande destilador. Você vai passar ele por um forno. Mostra aí, Dio, uma refinaria enquanto o professor Carlinhos fala, ó. Ele vai passar num forno e aí ele vai ser jogado dentro desse forno, mas no estado vapor e líquido. Uhum. E aí esses vapores começam a subir. Só que muito desses vapores, eles eram líquidos. Eles estão vapor porque eles foram aquecidos. Então, nessa torre, em determinado momento, esse vapor volta a ser líquido. Então esse é o raciocínio. Os caras aquecem o petróleo e jogam ele na torre e botam esses gases para subir. O butano, nosso gás de cozinha, por exemplo, ele vai conseguir driblar todas essas bandejas e vai sair lá em cima. Porque antes de ser aquecido, ele já era um gás mesmo. Agora vamos supor a gasolina. Vem líquida, você aquece ela vira um vapor. Ela pensa que é um vapor e aí ela começa a subir, fazendo o mesmo percurso do butano. Só que os engenheiros químicos que montaram aquilo ali, eles já sabem, olha, quando chegar em determinada distância, em determinado local, essas moléculas não vão ter mais energia cinética e elas vão desabar e voltar a ser líquida. E aí a gente consegue separar o butano
da gasolina. E já o óleo diesel já vai ser ainda mais embaixo. O óleo diesel não vai conseguir chegar até... Então, é por isso que as refinarias são cheias de torres e tubulações, exatamente por esse processo. Aquece o petróleo e diz assim, sobe aí, vamos sobe ver o que, aí, é que vocês conseguem subir. E aí eles vão se diferenciando. Tá. Chega um momento que a molécula cansa e diz, não, eu não sou gás não. Eu gosto da energia cinética que vocês me deram e tudo, mas eu sou líquido. Aí sai pela lateral. Muito bem. Aí vai, nesse processo inicial de decantação, separa-se aquilo que é água do mar, aquilo que é terra. Nesse processo dessas tubulações de aquecimento, vai se fazendo a separação dos... A destilação. Que é a verdadeira separação. Na verdade, é uma destilação fracionada. Fracionada. Aí do petróleo aí você tira gases, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, óleo parafina, asfalto, picho, betume. Aí sai todas essas frações. Aí não é nem preciso dizer, embora seja preciso, sim, porque o AprovaCast vai a fundo nessas questões, que tem que ter um corpo técnico muito capacitado, gerindo, né? Uma refinaria e uma manutenção também constante dos seus equipamentos, né? Henrique, os caras de petróleo são muito bons. São os engenheiros químicos, os caras do petróleo são muito bons. E o interessante, uma vez eu conversando com um, rapaz, eu esqueci o país, mas eu acho que foi China. Eles dizendo que estavam na China e passando petróleo de um navio para o outro, e ele disse que chegou a rezar. Porque se vazasse alguma coisa no mar, eles eram presos, aí iam para a delegacia. Confusão grande. Eu não sei como é que eles chamam lá, tipo um BO, não sei o que. Ele disse, Roberto, eu cheguei a rezar para não ter vazamento nenhum. Doido para voltar para casa, não sei o que e tudo e tal. Então, o pessoal de petróleo é muito bom. É um pessoal muito inteligente mesmo. Por quê? Porque hoje derramou um petróleo no mar e tudo. É uma confusão maior do mundo. Confusão grande. O mundo todo corre para lá e tudo e tal. Então são uns caras muito bons. O Brasil ele tem boa tecnologia de refino? Tem boa tecnologia de refino. Henrique, eu não tenho nem condição de te responder o que acontece. É tipo como o futebol. E que nós temos jogadores tão bons. Talento danado. E é confusão nos clubes, não sei o que, bababá. Então, guardadas as devidas proporções, é o que acontece com o petróleo. Nós temos petróleo. Aliás, o Brasil é uma riqueza natural incrível. É por isso que a gente ainda não quebrou total e tudo. É por causa da grande riqueza natural que esse país tem. Então, que a confusão é grande. Os políticos, todo dia parece que eles acordam e dizem, eu vou destruir hoje esse país. Hoje eu destruo ele. Mas não consegue. Por causa de riqueza. E uma delas é o petróleo. Só para você ter uma ideia, nós temos petróleo, mas nós não conseguimos destilar ele ainda totalmente. A gente manda para país, os caras destilam. Pois é, essa é uma dúvida que eu tinha. É pelo tipo de petróleo que a gente tem? É incompetência mesmo. Durante muito tempo eu pensei que nosso problema era corrupção. Aí alguém me convenceu. Inclusive um colega meu, advogado da União de Brasília, ele disse, não, rapaz, todo lugar, o mundo todo tem corrupção. É incompetência mesmo. O problema é que os caras lá fora, vou fazer uma ponte. Eles fazem uma ponte maravilhosa, cumpre os prazos tudo direitinho e roubam. Aqui não. Que vai ser o maior sofrimento do mundo para a gente fazer a ponte. Vai construir errado, vai agredir meio ambiente, vai não sei o quê e tudo e tal. Então, nosso problema, infelizmente, eu nasci 10 vezes, eu quero ser brasileiro, eu amo isso aqui e tudo e tal. Mas amar é principalmente reconhecer os defeitos. E nós somos incompetentes. Então, nós temos aí um país que tem uma quantidade de petróleo absurda. A gente não consegue refinar toda a nossa capacidade. A gente exporta muito óleo bruto, óleo cru chamado, né? Exatamente. E importa combustível já refinado por outros. Ou seja, é como se a gente estivesse vendendo a mandioca e importando a farinha. Né? Só para você ter uma ideia, nossa história com o petróleo já começou errado. Foi o norte-americano vinha aqui fazer extração, destilar e tal e tudo. Aquele Monteiro Lobato, o cara que escreveu o Sítio do Pica-Pau, foi um dos caras que abriu o bocão. Começou a confusão. Olha, não tem sentido, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso e tal. E parece que Getúlio Vargas ouviu o homem, né? Exatamente. Montou a Petrobras. Então, eu não estou preparado para lhe responder o que acontece no Brasil, o que acontece, como é que os caras conseguem fazer o que acontece. É uma incompetência muito grande. Você se perde. Tu vai, aí tu perde o raciocínio porque não entende o que acontece. Pois é. Então, assim, você colocou pra gente, do ponto de vista da química, que pegar aquele óleo cru
a gente precisa, para poder utilizar lá a gasolina, o diesel, a parafina, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, tem que passar por um processo inicial de decantação e depois uma destilação. Uma destilação, aí decantação, filtração, aí finalmente a destilação. Registrar aqui no ambiente aqui a presença do meu amigo Jota. Joaquim Agnello, lá de Corrente não, de Fronteira. Filtração e sublimação. Olha aí. Você já foi citado hoje aqui. Já. Eu citei você aqui, eu digo, Henrique, o Jota, em 5 segundos eu digo, Jota, petróleo, ele mudou todas as relações. Citei já você aqui. Pois é isso. Ediol, eu quero que você mostre bem aí, para a gente passar para a próxima questão, um slide que o professor mandou para a gente, que é o refino do petróleo, né? É um slide que está imediatamente antes da segunda questão, só para a gente fechar aqui um raciocínio e a partir daí a gente resolver essa questão. O petróleo mesmo, hoje ele não tem utilidade nenhuma. Se você disser, eu vou vender 1 litro de petróleo, ninguém vai comprar. Vai fazer o que com petróleo? Então o petróleo mesmo bruto, ele não tem valor nenhum. A questão é pegar ele e processá-lo e refinar. É a próxima, Ediol. Pode passar aí a próxima. Depois da refinaria, que eu queria fazer essa contextualização aqui para o nosso estudante. É isso aí, ó. Tá aí. Então o refino do petróleo começa. Decantação, retirar água salgada, o petróleo que é chamado bruto. Isso. Filtração para retirar areia. Chega o petróleo cru, quer dizer, o petróleo cru já é o petróleo sem areia e sem água salgada. Pronto. Aí é que vai para o refino. Isso. Aí naquelas torres ali é o petróleo vira gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante. E ainda tem um detalhe. Depois disso, você vai pegar, por exemplo, a nafta, que é uma das frações do petróleo, e transformar em plástico. E produzir PVA, chiclete, produzir sacarina, gênero alimentício. Se aproveita tudo. O próximo aí, Ediol. E aí, para finalizar, essa destilação fracionada. Pronto. Tá lá a torre, o forno, a fornalha, a temperatura máxima de 400 graus Celsius, o petróleo entra aí cru, já foi tirada a água salgada. E a terra. E aí ele vai entrar nessa torre, olha lá as bandejas. E aí lá em cima, gases, gasolina, querosene, óleo diesel, parafina, asfalto e tal. E vai fracionando todo aquele óleo, né? Fracionando todo esse óleo. Aí a gente bota só uma vez. Mas na realidade não se consegue fazer essa separação só com uma torre. Passa por uma torre, vai para uma nova torre, que até para conseguir realmente, com uma única torre, não dá para conseguir toda essa separação aí não. Perfeito. Na realidade ele vai para várias torres. Perfeito. Pois, Jó, vamos fazer aí a próxima questão, que é relacionada a isso que a gente falou. Questão número 2, o próximo item. Vamos lá, então. Questão também do Enem. Professor Carlos Alberto. Os caras descobriram, Henrique, separar a química de biologia é difícil. Né? Os caras descobriram bactéria que comem petróleo. Lagarta que come isopor. Bactéria que come veneno. Tu usa um veneno para matar a lagarta que está comendo teu milharal. Só que depois o veneno desaparece. Ele vai para o lençol freático, ele vai ser consumido como adubo pela planta. Pensar que não, ele está no teu copo d'água, no teu alimento. Então os caras hoje estão utilizando bactéria para comer veneno. Isso é chamado de biorremediação. Então, um dos recursos hoje que estão utilizando para a degradação do petróleo é chamado de biorremediação, que é utilizar um micro-organismo para degradar, comer o petróleo. Os micro-organismos adequados para essa solução devem apresentar a capacidade de... Você está procurando um micro-organismo para comer petróleo. Excretar hidrocarboneto solúvel. Não, se ele jogar hidrocarboneto, continua sendo petróleo. E estabilizar quimicamente o hidrocarboneto. O hidrocarboneto continua hidrocarboneto. Utilizar hidrocarboneto em seu metabolismo. Perfeito. Diminuir a degradação abiótica de hidrocarboneto. Não, pelo contrário. O hidrocarboneto vai ser consumido por ele. Transferir hidrocarbonetos para níveis tróficos superiores. Não, aí você vai continuar poluindo. Então, o micro-organismo vai comer o hidrocarboneto, vai utilizar ele no seu metabolismo. Uma coisa interessante que descobriram sobre essas bactérias. Então é letra C, não é? Letra C, perfeito. Uma coisa interessante. Elas comiam o petróleo e começavam a parar de
reproduzir. Aham. E aí não tinha eficácia. Os caras descobriram que elas precisam de nitrogênio e fósforo. Aham. Então hoje eles jogam nitrogênio e fósforo no petróleo, Aham. elas proliferam muito mais e elas conseguem degradar todo E com isso vão degradando. vão degradando e tal. Ou seja, além do petróleo, você vai ter que jogar um fósforo e um nitrogênio para elas. Para poder fortalecer a bichinha. E elas continuarem na responsabilidade. Isso porque, para a bichinha reproduzir, vai entrar um pouquinho da biologia. Elas têm um DNA, que é o material genético, e o DNA é um composto, uma molécula rica em nitrogênio. Perfeito, perfeito. Tá vendo? Então, nada é de graça, gente. Bom, o AprovaCast é isso, é um bate-papo entre amigos sobre um tema relevante no Enem. A gente teve aqui a honra de receber o professor Carlos Alberto Pessoa, uma figura assim que eu tenho o maior respeito, uma amizade já de décadas, não vou falar aqui os anos, né? E a gente se sente muito honrado, Carlinho, com a sua presença aqui. Eu chamo Carlinho porque a gente já tem uma relação de muitos anos e foi uma grande contribuição falar de petróleo. E olha que a gente não esgotou todo o tema. Vai ter que ter mais um retorno aí para a gente falar, né? Eu queria muito te agradecer, dizer para vocês que o professor Carlos Alberto tem uma importante participação com conteúdos de química no Instagram. Sigam lá o Instagram. Pedir também a vocês aqui para seguir o AprovaCast, compartilha semanalmente. Até o Enem nós estaremos aí publicando 2 podcasts por semana. Professor Carlos Alberto, suas considerações finais. O que é que você tem a dizer nesse momento? Divulgar mais uma vez suas redes sociais, esse brilhante trabalho que você faz com esses jovens. Química Orgânica, Prof. CAP. E, Henrique, é sempre uma honra participar de qualquer projeto seu. Você é uma referência da nossa geração. Obrigado, cara que está sempre à frente, e tal e tudo. Então, aonde você for, se você me convidar, vai ser um prazer. Rapaz, que prazer. Muito obrigado por esse convite. Eu que agradeço. Estou esperando o próximo convite. Muito bem. É isso, gente. O AprovaCast finaliza mais um episódio. Espero contar com a audiência de vocês. Um forte abraço e até o próximo AprovaCast.